Teleaula Parnamirim. Olá, turma! Mais uma vez, estamos aqui. Meu nome, como vocês já sabem, professor Francisco José. Pode também me chamar de FJ. Mais uma aula daquelas boas, para o 9º ano, certo? Que também trata do mesmo tema de equações do 2º grau, só que agora é a parte 5, por ser um assunto muito bom, claro que dividimos ele nessas 5 partes, ok? E aí, na última aula, nós vimos resolução de equações completas do 2º grau, ou seja, um método resolutivo, fórmula de Bhaskara, nós vimos, e também a solução de um problema envolvendo essas equações completas do 2º grau. Nesse encontro, ou seja, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a soma e produto das raízes de uma equação do 2º grau. Ao final da aula, você tem que estar pronto, ou deverá estar pronto, para relacionar os coeficientes e raízes de uma equação do 2º grau com uma incógnita, outra maneira também de resolução de uma equação do 2º grau, tá bom? Então vamos adiante, ou seja, se você conferir bem os exemplos, você vai realmente entender também a importância ou ver a resolução melhor desse tipo de equação do 2º grau, ok? Relações entre coeficientes e raízes de uma equação do 2º grau. Vamos ver essas relações, são bem simples e dá para a gente trabalhar de forma também tranquila. A primeira relação trata-se da soma das raízes, que vamos chamar de S, ok? O S, que nós chamamos da soma, vai ser a primeira raiz, que chamamos de x', mais a segunda raiz. E aí vocês viram, na forma de Bhaskara, que a primeira raiz é dada por menos b mais raiz de delta, ou seja, no meio tem o mais, e a segunda forma, ou seja, do x', nós temos o menos no meio, ou seja, um vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o outro vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a também. E aí somamos os termos de cima, ou seja, menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. Se eu pegar esse mais raiz de delta com esse menos raiz de delta, posso mandar embora, porque tem um está somando e o outro está subtraindo. Então, em cima eu vou ficar com menos 2b e embaixo eu tenho 2a. Esse 2 de cima eu posso simplificar com o de baixo, então eu vou ficar com menos b sobre a, indicando que a soma das raízes de uma equação do 2º grau, toda ela, vai ser menos b sobre a. Agora vamos conferir o produto, que chamamos de P. Como é o produto, vai ser x' vezes x'. Como é que nós vamos resolver isso? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, que multiplica menos b menos raiz de delta sobre 2a. E vamos fazer esse produto, tá certo? Entre esses dois valores aí de cima. E embaixo, ó, gente, já fizemos 2a vezes 2a, que dá 4a ao quadrado. Em cima, vamos multiplicar o menos b pelo menos b e vamos multiplicar o mais raiz de delta pelo menos raiz de delta. Por que que não fazemos multiplicações a mais? Porque, gente, nós temos o produto da soma pela diferença aí de dois termos. Nesse caso, eu vou ter que menos b vezes menos b é a mesma coisa de menos b ao quadrado. E raiz de delta vezes menos raiz de delta vai dar menos, e no caso raiz de delta vai ficar ao quadrado. Ou seja, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso sobre 4a ao quadrado. Então, se eu tenho menos b ao quadrado, vou ficar com apenas b quadrado, menos raiz de delta ao quadrado, o delta sendo positivo, vai ficar só delta, sobre 4a ao quadrado, ok? Então, nesse caso, se eu substituir o delta por b quadrado menos 4ac, posso em cima cortar o b quadrado com b quadrado, certo? Então, vai ficar b quadrado menos b quadrado mais 4ac, o que vai resultar
apenas em 4AC dividido por 4A ao quadrado. Esse 4 eu simplifico com este outro. O A eu simplifico com A quadrado, ou seja, vai ficar só um A embaixo. E por último eu vou obter apenas C sobre A. Ou seja, a soma das raízes é menos B sobre A, como vocês viram lá em cima. E agora o produto, vocês estão vendo que é C sobre A. Ok? Então, cálculo mental. Conhecer as raízes de algumas equações do segundo grau. Aplicando as relações de soma e produto, podemos resolver mentalmente equações de segundo grau. Ó, gente, a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Então, nesse caso, se eu tiver a equação x² mais 5x mais 6, sabem vocês que essa equação já está reduzida, é uma equação também completa. Por que a equação completa? Porque A é 1, B é 5 e C é 6. Então, nesse caso, produto das duas raízes é positivo, 6. E a soma é negativa, menos 5. Por quê? Porque vai ser menos B sobre A, porque o A é 1. Se eu tiver 5, ou seja, menos 5 sobre 1, dá menos 5. Se eu tenho 6 sobre 1, me dá 6. Ok? Então, as raízes são dois números o quê? Negativos, onde realmente pode ser o menos 1 e menos 6. Se eu vir esse produto aí, vai de fato dar 6, só que a soma desses dois vai dar quanto? Menos 7 e não menos 5. Ok? Agora vamos ver outro caso aqui, ó. Menos 2 e menos 3. Menos 2 vezes menos 3, de fato, vai dar 6. E menos 2 com menos 3 somando, vai dar menos 5. Então, as raízes aí serão quem? Menos 2 e menos 3. Daqui a pouco vocês vão ver uma forma melhor e nós descobrimos esses números. Aqui é só para dar um exemplo de nós podermos resolver de forma mais rápida, de forma mental também, essas equações, através da soma e produto, quando o coeficiente A é igual a 1. Vamos ver aqui outros exemplos para que vocês possam realmente também encontrar essa solução de forma mais rápida, ok? Vamos ver aqui outra equação. Eu tenho aqui, ó, x² menos 10x mais 9. Vemos aí que essa também é uma equação completa, onde A é igual a 1, B é igual a menos 10 e C é igual a 9, certo? Nesse caso aí, nós temos aqui, ó, os coeficientes, já apresentando para vocês, a soma, como a gente viu, menos B sobre A. O produto, C sobre A. Substituindo aí, ó, menos B, vai ficar menos 10, que o menos 10 é o valor de B lá, sobre 1. E o produto é o valor de C sobre A, ou seja, 9 sobre 1. Se eu tenho menos 10, gente, é a mesma coisa de eu ter 10. Então, nesse caso aí, a soma é 10. E o produto? O produto é 9. Então, eu tenho que procurar dois números que a soma deles dê 10 e o produto dê 9. E aí eu vou, né, pelo valor de C, tentar encontrar esses valores. É claro que, mentalmente, você aí de casa já pode saber os resultados. Mas vamos ver, você ainda que não está sabendo, como fazer para encontrar. Vamos lá. Eu pego os divisores inteiros de 9. Vocês devem saber, já devem ter visto em aula com o professor Lamec, para o cursinho, sobre divisores. E quem são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Só que, por eu estar tomando esses divisores inteiros, eu pego mais ou menos 1, mais ou menos 3 e mais ou menos 9. Ok? Para esses divisores, eu sei que a minha solução da equação vai estar aí nesse meio. Só em tomar os divisores do coeficiente C. Isso quando a equação, lógico, já estamos mostrando a equação, onde o A é 1. Então, nesse caso aí, gente, se eu pegar dois números desse, que é a soma de 10. Se eu pegar, por exemplo, 1 com 3,
1 mais 3 não vai dar 10. Agora, se eu pegar 1 mais 9, 1 mais 9 dá 10. Então, eu tenho que pegar, nesse caso aí, dois valores que o produto seja 9, mas também que a soma dê 10. Vamos ver os possíveis valores ou os possíveis pares de respostas. Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês menos 1 e menos 9. Se eu somar menos 1 com menos 9, a soma vai dar quanto, gente? Vai dar menos 10. Mas eu quero que a soma dê 10. O produto, de fato, vai dar 9. Mas a soma ali, ó, dá menos 10. Então, não é esse par. Vamos pegar outro par. Olha, gente, estou pegando sempre aqui dos divisores. 1 e menos 9. A soma dá quanto? A soma vai dar menos 8. Porque sinais diferentes subtrai e conserva do maior. E o produto? O produto dá menos 9. Não está batendo com essas situações que nós encontramos aqui. Vamos para o terceiro par. Menos 1 e 9. A soma vai dar quanto? Menos 1 mais 9 dá 8. E o produto? Menos 9. Também não é esse. Agora vamos para cá. 1 e 9. Se eu pegar 1 e 9, a soma vai dar 10. Então, bateu aqui com o resultado. Soma 10. E o produto? O produto também dá 9. Então, veja que esse último caso bateu tanto a soma, né, ou seja, foi o mesmo resultado, soma 10, e o produto foi 9. Então, a solução da nossa equação é justamente os números 1 e 9. É como se x' fosse 1 e x2' fosse 9. Ficou mais simples assim de entender, gente? Veja, pega os divisores do C e a partir desses divisores vai testando os pares para encontrar o par exato que dê igual a soma e o produto dessa nossa equação, ok? Vamos passar para outro exemplo, para que a gente possa conferir melhor essa situação. Olha o outro exemplo. 3x² menos 15x mais 12. Eita, professor, esse exemplo aí, o A não é 1, mas a gente pode dividir a equação. Dividimos a equação por 3. E aí, ao simplificarmos, que todos os coeficientes dá para dividir por 3, olha que equação nós vamos obter. x² menos 5x mais 4, onde nós dizemos que essa equação aqui é equivalente à de cima, só que simplificada, ok? Nesse caso, eu tenho que A é 1, B é menos 5 e C é 4, ok? Assim, né, nós podemos também estabelecer a soma e o produto e encontrarmos os resultados. A soma vai ser menos o menos 5, que já está lá, ó, o valor de B, sobre o valor de A, que é 1. E o produto vai ser C sobre A, 4 dividido por 1. Nesse caso, a soma é 5 e o produto é 4. Então, agora eu vou pegar os divisores de quem? De 5 ou de 4? Pensa aí. Como o valor de C é 4, o produto também é 4, nós vamos pegar os divisores de 4, ok? Vamos pegar os divisores de 4. Mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. A partir desses divisores, nós vamos encontrar as possíveis respostas. Observe, se eu pegar 1 mais 2, não vai dar 5. Eu quero que a soma dê 5. Então, eu tenho que pegar 1 e 4, que o produto vai dar 4 e a soma dá 5. Então, vamos ver os possíveis pares de respostas. Menos 1 e menos 4, ou seja, que a soma vai dar 5, né, o menos 5, e o 1 e 4. O menos 1 e menos 4, se você observar bem, a soma vai dar menos 5. E eu quero que a soma dê 5. Apesar do produto lá, no primeiro caso, dar 4, a soma, como eu mostrei anteriormente aqui, ó, dá menos 5. E a soma aqui no problema é 5. Então, não bate esse primeiro par. Vamos ver o segundo par? A soma é 5 e o produto é 4. Aí sim, gente, bateu com as respostas. Então, as nossas raízes vão ser 1 e 4. Você pode perguntar, professor, por que você não mostrou isso antes? Porque se eu mostrasse isso aqui antes, talvez você não quisesse olhar
os outros tipos de resoluções, que todos, para a equação de segundo grau, são importantes. Porém, né, em alguns casos, em alguns problemas, às vezes isso aqui se torna mais prático para ser resolvido, ok? Vamos aí para um outro caso. Uma equação de segundo grau, ela pode ser escrita como x² mais b sobre ax mais c sobre a. E aí, lembrando que a soma e o produto das raízes podem ser escritas como menos b sobre a e o produto c sobre a, essa equação também pode ser escrita como está ali em vermelho bem destacado. x² menos sx, ou seja, a soma, mais o produto que é p igual a zero, ok? Então vamos ver isso aqui, ó. Usando essa equação, podemos escrever uma equação de segundo grau conhecida as suas raízes. Agora nós vamos fazer o processo inverso. Nós tínhamos a equação e encontrávamos as raízes. Agora nós vamos ter as raízes e vamos encontrar a equação. Olha só, exemplo, x' menos 1/4, x2', 3/10. E agora, vamos pegar aqui a equação, a soma vai ser menos 1/4 mais 3/10. E aí, fazendo o MMC, vamos encontrar o final 2/40 ou 1/20, ok? Encontrando isso aí, agora vamos encontrar o oposto de B, no caso, e aí nós temos o valor de A. Agora, nós temos a outra parte, que o o produto vai ser menos 1/4 vezes 3/10, ou seja, o produto de quem, gente? Das raízes, x' e x2'. 1 vezes 3 dá 3 e 4 vezes 10 dá 40. Aí nós temos o C em cima sobre o valor de A que está embaixo. Aí você pode perguntar, professor, por que você deixou 2/40 se lá tinha 1/20? Porque exatamente aqui ia aparecer também 1/40 e ficar o mesmo denominador, que fica mais fácil de trabalhar. Assim, a equação ficaria como x² menos, no caso, como é menos a soma não deu 2/40, vai ficar menos 2/40 x menos 3/40, que é o valor de C. E aí, para a gente poder ficar melhor, uma equação sem denominador, multiplicamos por 40 toda essa equação e vai ficar assim. Tanto faz a parte de cima, gente, como a parte de baixo, né? Sempre vai ser a mesma equação, só que uma com denominadores e a outra sem denominadores, certo? Só que elas são o quê? Equivalentes. Tranquilo? Vamos conferir aqui exemplos de como fazer essas equações conhecendo as suas raízes. Vamos colocar aqui raízes mais simples. x' menos 3, x2', 2. A soma, menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2, gente, dá menos 1. E o produto? Menos 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá quanto, gente? 6. Então, aí vai ficar menos 6. Achamos a soma e achamos também o produto. Como vai ficar x² menos sx mais p, vamos fazer o seguinte, ó, x² menos o menos 1, tá vendo? O menos da fórmula da soma, e o menos 1, que é a soma que deu nas duas raízes, mais o menos 6, que é o produto. Então, vai ficar assim, ó, x², menos por menos é mais, né? Mais um x, mais por menos é menos 6. Lógico, é a mesma coisa da gente escrever x² mais x menos 6. E esse 1, professor, foi para 1. Ou seja, se você colocar só o x, já subentende que tem 1, sem problema nenhum, ok? Então, aí, nós temos uma equação do segundo grau, onde essa equação são as raízes apresentadas logo acima. Tranquilo? Vamos agora para outro exemplo. Vamos ver se vocês estão entendendo. Vou colocar agora uma raiz aí, ó, sendo uma fração, 2/3, e a outra raiz sendo o número inteiro, menos 4. E agora? Não tem problema, gente, do mesmo jeito.
Vamos somar os 2/3 com o menos 4, que é a soma das raízes. E essa soma, né, estabelecendo aí, ó, embaixo do 4 subentende que tem 1, e vamos multiplicar aqui, ó, em cruz, para ficar mais simples para vocês. Vai ficar 2 vezes 1, menos 3 vezes 4, e embaixo multiplicamos os denominadores 3 vezes 1. Então, essa soma vai ficar menos 10 em cima. Por que menos 10? 2 vezes 1 é 2, e 3 vezes 4 é 12. Aí eu tenho 2 menos 12. Como o maior é negativo, certo? Então, nesse caso, vai ficar menos 10 em cima e 3 vezes 1, que é 3 embaixo. Encontramos a soma. Agora vamos atrás do produto. O produto é mais fácil. Multiplicando aí os valores, ó. Eu multiplico 2 vezes 4, que dá 8, e 3 vezes 1, que dá 3. Então, a soma é menos 10/3 e o produto é menos 8/3. Aí vamos lá, ó. Como eu tenho que no meio vai ficar menos a soma, então menos por menos já coloquei mais 10/3 e menos 8/3, que é o produto. Nesse caso, puxei o menos 10/3 para aí e o menos 8/3 foi para lá. Ou seja, a soma no meio e o produto como terceiro termo da nossa equação. Para ficar mais simplificada, bonitinha a nossa equação, sem ter, né, esses denominadores, o que é que nós fizemos? Multiplicamos pelo valor que tem no denominador, que é quanto? 3. Da mesma forma que fizemos anteriormente com 40, vamos fazer aqui com 3. Multiplicando todo mundo por 3, nós temos 3x² mais 10x menos 8. Está aqui a nossa equação. E essa equação, né, nós bem sabemos que ela vem justamente dessa forma, que é x² menos sx mais p, ou seja, menos a soma mais o produto. Ela foi formada assim. Veja, gente, nós anteriormente, ao saber a soma e o produto, conhecendo a equação, estabelecemos a soma e o produto, e assim conhecemos as suas raízes. Agora, nesse segundo momento desta aula, estamos vendo o quê? Sabendo as raízes, encontrar a sua equação correspondente, ok? Então, estamos vendo as duas partes numa mesma aula, tá bom? Observe, agora, como eu não queria, né, deixar de fazer um probleminha, né, vou trazer o probleminha aqui para vocês. A planta parcial do escritório, as duas salas quadradas e o corredor retangular tem o quê? 40 metros quadrados de área. Cada sala tem X metros de largura e o corredor tem 1 metro de largura. Qual é a largura dessa sala? Gente, nesse caso aqui, nós vamos estabelecer o probleminha, primeiro, observando que o lado aí, ó, dessa sala é X metros. E como o problema diz que as duas salas são quadradas, tanto vai ter o X aí na vertical, como vocês estão vendo, como também na horizontal. Então, eu posso dizer que cada área de cada sala vai ter X metros quadrados. Concorda? A área de cada sala vai ser X ao quadrado. Ok? Agora, a área do corredor. O corredor, você veja que tem 1 metro aí, e se eu observar, como a outra parte vai estar passando nas duas salas, ou seja, a horizontal aí do corredor vai estar passando as duas salas, cada partezinha de cada sala é X. Então, o corredor todo vai ser o quê? O comprimento dele vai ter 2x. E uma vezes 2x, a área do corredor vai ter 2x. Ok? Então, eu tenho a área de cada sala, que é x², tenho a área do corredor, que é 2x. Assim, né, com esses dados do problema, eu posso estabelecer a minha equação. Como assim, professor? Como é que nós vamos montar essa equação? Eu vou pegar a área das duas salas
juntar com a área do corredor, e isso vai dar igual a quê? Ó, o problema está dizendo 40 metros quadrados. Então vamos fazer isso. Ó, 2x², que é a área das duas salas, certo? Mais 2x, que é a área do corredor. Essas duas áreas vão ser igual ao quê? A 40. Pô, porque está dizendo lá no problema, as duas salas quadradas e o corredor retangular tem 40 metros quadrados de área. O problema é que está dizendo. Então vamos organizar agora, já que aí não está de forma reduzida. Vamos reduzir essa nossa equação. Vai ficar assim, ó, 2x² mais 2x menos 40, né, estava positivo no segundo membro, veio ficar negativo no primeiro membro. Agora nós temos a nossa equação reduzida. Só que a gente ainda pode resumir mais ainda. Olha aí. Todos os coeficientes, se você observar, tanto A como B como C, eu posso simplificar por quanto? Por 2. Então vamos dividir essa equação por 2. Ao dividir por 2, vai ficar com x² mais x menos 20 igual a zero. Nesse caso aí, eu tenho uma forma mais resumida da minha equação, que já estava reduzida. Ok? Forma resumida de uma equação que já estava reduzida, ou seja, reduzir mais ainda. Então, nesse caso, eu posso dizer que A, dessa forma resumida, é 1, o B é 1 também, e o C é menos 20. A partir disso aí, eu posso estabelecer a soma e o produto também. A soma vai ser menos B sobre A, ou seja, menos o B que é 1, sobre A também que é 1, menos 1 sobre 1, dá igual a menos 1. E o produto vai ser quem? C sobre A. E quem é esse C sobre A? Menos 20 sobre 1. Ok? E quem é menos 20 sobre 1? O próprio menos 20. E é claro, gente, dessa forma de resolver a equação, vamos encontrar através dos divisores de 20. Quem é os divisores de 20? Coloquei lá todos eles. São os números, gente, que posso dividir por 20 exatamente, sem nenhuma sobra. Está ali, ó, 1, 4, 5, 10 e 20. E depois só colocar mais ou menos em cada um deles. Só que eu quero, desses números, o que a soma dê quanto? Dê menos 1. O produto tem que dar 20. Se eu pegar 1 e 20 dá certo. Se eu pegar 4 e 5 também dá certo. Faltou, desculpe, gente, o 2. Viu, gente? Desculpe aí, entre os divisores de 20, faltou o 2. Mas aí o 2 não vai estar entre os pares de resposta. Eu vou estar ali, ó, como é para dar 1, se eu pegar 5 e 4, observe que se eu subtrair esses valores, eu posso encontrar 1. Então, nesse caso aí, ó, quem são os possíveis pares de respostas? Eu posso ter menos 4 e 5, e posso ter 4 e menos 5. O 2, gente, não está lá, né, por esquecimento do vosso professor. Mas é claro que o 2 também é divisor de 20. Mas o 2 não entraria por quê? Porque se eu pegar 2 com 10, tudo bem. 2 vezes 10 é 20. Mas 10 menos 2 vai dar 1? 10 mais 2 vai dar 1? Não. Por isso que eu peguei, né, esses dois pares, menos 4 e 5, porque se eu pegar os dois positivos ou os dois negativos, a soma vai dar 9 ou menos 9. Então, nesse caso, eu preferi ficar com um negativo e o outro positivo do 4 e do 5. Se eu pegar menos 4 mais 5, dá quanto? Dá 1 positivo. E a soma aqui é 1 positivo? Não. Se eu pegar 4 e menos 5, quanto é a soma? Menos 1. E 4 vezes menos 5? Menos 20. Então, gente, a resposta aí para a gente é 4 e menos 5. Então, nesse caso, já encontrei justamente as raízes, que são o quê? Soluções dessa nossa equação. Mas o probleminha está pedindo o quê? Qual é a largura da sala? O que é que você acha? É 4 ou menos 5? Não existe largura negativa, lógico, né, gente? Então, usamos aí a largura da sala, vai ser 4 metros, ok? E aí, se a largura da sala é 4 metros, o problema ainda podia perguntar, né, a área de cada sala.
como é 4 vezes 4, né, a área da primeira sala vai dar 16 metros quadrados, o que vai também ser a área da segunda sala. E o corredor, se fosse a área do corredor, eu tenho aí 2x, então 2 vezes 4 dá 8 metros quadrados. E se você somar, gente, ó, 16 mais 16 mais 8, você vai encontrar o que o problema diz, que é 40 metros quadrados. Fechando, né, o nosso probleminha, e aí quaisquer dessas perguntas, você poderia responder tranquilamente, ok? E aí, gente, essa, né, foi a nossa aula. Deixo para vocês aí uma sugestão de atividades no livro A Conquista da Matemática, de 2018, nono ano, na página 108, para você praticar essas nossas atividades, ok? E aí, é claro, se você perdeu as outras aulas, pode acompanhar no nosso canal do professor FJ no YouTube, e também, né, no canal do Band RN 3.3. Né? Mais uma vez, o que eu digo a vocês, né, eu deixo um abraço, né, do vosso professor FJ, e até a nossa próxima aula.